Bom, primeiro preciso explicar para o espectador o que está acontecendo, né? Por que o Texas está ganhando mais assentos e por que Nova York está perdendo, por que a Califórnia está perdendo, por que os estados do chamado aí Blue Wall, o Muro Azul, o nome era Muro Azul porque era um lugar onde tradicionalmente já há muitas eleições os democratas ganhavam todos os votos. O que está acontecendo que esses estados estão perdendo tanta população? O motivo é muito simples. Eles são governados por democratas há muito tempo. E democratas são, como toda a esquerda, gafanhotos. Eles chegam, devoram a riqueza criada por gerações anteriores, prometem utilizar o dinheiro que foi acumulado pelas gerações anteriores, dizem que vão distribuir, acabam distribuindo mais para eles um pouquinho do que para os outros, e tornam os seus lugares inabitáveis. Né? É sempre essa a história do socialismo. Acho que a frase da Margaret Thatcher, que ela dizia que o socialismo dura enquanto não acaba o dinheiro dos outros, né? Não sei se é da Margaret Thatcher, acho que é. Mas o que aconteceu, você pega a Califórnia, por exemplo, a Califórnia foi um estado que teve tradição republicana durante muitos anos, mesmo com Hollywood lá, o Ronald Reagan foi governador da Califórnia, o próprio Arnold Schwarzenegger, como republicano, foi governador da Califórnia, e há muitos anos a Califórnia está na mão de democratas. Com isso, eu morei na Califórnia, um estado que foi o primeiro estado que eu morei aqui nos Estados Unidos, e eu adorava o clima de lá, tinha muitas coisas maravilhosas, até hoje sinto falta, eu gosto do clima seco e tudo mais de lá. Muito bonito, tudo que foi construído na década de 80 e 90 na Califórnia, muito bonito, a criatividade dos californianos. A Califórnia foi o lugar da inovação de arquitetura nos Estados Unidos. Então você vai para a Califórnia hoje, Vale do Silício, né? Acho aquela região de Cupertino, Palo Alto, lindo, 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 coisa mais bonita que tem. Os subúrbios da Califórnia são lindos. Aliás, as pessoas assistam aquele filme ET, do Steven Spielberg, vocês vão ver o que eram os subúrbios da Califórnia daquela época, com as florestas de pinheiros e tudo mais, os parques naturais. Hoje, se você for a São Francisco, você não consegue andar na rua. Hollywood, a região de Hollywood, ali, como é que se chama? Universal City, que foi onde a região onde fundaram, né, os estúdios da Universal, o principal lugar de estúdios no Los Angeles, é tudo mendigo, é tudo nojeira, é uma porcalhada, são drogas, são mendicância, é uma nojeira. Violência policial disparando. Mesma coisa em lugares como Detroit. Detroit foi a grande capital da indústria americana, né? O que era Detroit? Detroit era onde eram feitos todos os carros dos Estados Unidos. Essa região do Blue Wall, que se chama, é o berço das indústrias americanas. É o berço da Revolução Industrial americana. Todos esses lugares... O Detroit hoje é uma cidade fantasma, completamente devastada, abandonada. Chicago é uma das cidades mais violentas dos Estados Unidos. Só falta em São Francisco, Paulo, só para ilustrar. São Francisco é isso. Não, se você pegar outras fotos, você vai ficar escandalizado, Los Angeles e tudo mais. Todos esses lugares, Nova York, eu fui a Nova York, a empresa com quem eu trabalhava, né, a Trump Organization, era em Nova York, então Nova York era uma espécie de minha segunda casa, até os anos de 2015, 2016, eu vivi em Nova York. É uma cidade que, apesar de não ser o meu tipo de cidade, eu gosto de cidades mais pacatas, ela tem o seu charme. Voltei a Nova York agora, 3 meses atrás, continuei visitando, né, mas voltei a Nova York agora 2 meses atrás. A cidade tá um nojo. É gente fumando maconha, juro pra vocês. Eu tenho filhas pequenas, andei com as minhas filhas no Times Square, tinha que ver gente fumando maconha no chão. A cidade um nojo, toda tapumada, com medo dos protestos. E impostos a dar com pau. Muitos impostos. O que começou a acontecer qual foi o fenômeno que começou a acontecer? As pessoas começaram a deixar a Califórnia em direção principalmente ao Texas e ao Arizona, começaram a deixar Nova York e os estados ali do norte em direção à Carolina do Norte, por exemplo,
em direção, principalmente Nova York, no caso, principalmente a Flórida. Então, a Califórnia, por exemplo, é o 5º PIB do mundo, Alan. Ela tem metade dos sem-tetos dos Estados Unidos. Hoje a Califórnia vive uma crise imigratória nas suas fronteiras, porque no Texas a crise só não é pior porque o governo estadual ainda reprime a imigração. Mas na Califórnia não há repressão. Você tem as chamadas cidades santuários, onde os imigrantes ilegais, muitos deles reincidentes de crimes, vivem sem serem perturbados pela polícia como diretriz oficial dos governos locais. Então, esses estados começaram a perder população. A Califórnia perdeu mais de 100 mil pessoas. Nova York também. E essas pessoas começaram a imigrar para outros estados. Para onde foram? Para Texas, Flórida, Carolina do Norte, como eu falei, Montana no estadozinho, não tinha ninguém em Montana. Até o próprio Colorado, que é um estado que tem uma divisão de poderes, né? É um estado que passou, justamente pela imigração, passou a ter cada vez mais participação popular democrata. Tem 2 fenômenos que acontecem. Hoje, por exemplo, salvo engano, os democratas têm 218 cadeiras e os republicanos têm 212. No final a maioria, para você ter são 435, né? Então a maioria são 218, para você ter a maioria para aprovar qualquer coisa. E de um modo geral, os democratas têm aprovado tudo com a maioria que eles têm 218. Eles ganham 5 votos que são de pessoas não filiadas a partidos. Aqui você não precisa ter a filiação partidária para ter cargo público. Os republicanos têm 212. Significa que você tem uma diferença de 6 votos. No final pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas 6 votos que na verdade são 3 cadeiras. Pense. Né? Se você vira 3 cadeiras de democratas de 218 para republicanos, os democratas saem de 218, os republicanos vão para 215. E os democratas caem para 215 também. Aí você empatou. Então essas 6 na verdade são 3. E a gente está falando aí de a notícia é de que você tem... a conta não é essa, tá? Porque não é todo mundo que tá na Flórida é republicano, todo mundo que tá na Carolina do Norte é republicano, etc. Mas com esse patamar, você tem uma imensa chance de mudar a composição nas midterms, que é uma eleição que vai acontecer daqui a 1 ano e meio. 1 ano e meio. Ah, mas Paulo, mas tem a questão da fraude. Eu falo, bom, vários estados já estão passando as suas legislações para coibirem as fraudes que aconteceram nas eleições passadas, e hoje já não há mais dúvida. Inclusive, tem um assunto aí que dá muito pano para manga, que é essa recontagem que está acontecendo no Arizona. Essa é a próxima pauta. Então, a próxima pauta. Mas além disso, o que é muito importante para esse tema especificamente, Alan, é que pelo sistema distrital americano, a casa é o lugar que é imune a esse tipo de... quase imune a esse tipo de fraude. Por quê? Como é que essas fraudes aconteceram? Essas fraudes pegavam as fraudes para corrida presidencial, ou corrida para o Senado, ou corrida para o governo do estado. Essas fraudes pegavam distritos que tinham uma presença democrata muito grande e inflavam o número de votos nesses distritos. Tá? Então você pegava, por exemplo, ali ao redor de Atlanta, na Geórgia, aqueles condados são todos democratas. Os agentes eleitorais eram todos democratas. Então apareceu voto para dedéu nesses condados. Mas como a eleição é distrital, não adianta você ter 1 bilhão de votos naqueles condados, porque eles só vão valer um distrito. Então eles vão eleger um congressista. Ou 2, ou 3, ou 4, sei lá quantos congressistas cada condado ali, cada distrito eleitoral daquela região eleja. E é por isso que a diferença dos votos que o Joe Biden recebeu foi muito maior do que a diferença de votos em relação ao Trump, foi muito maior do que a diferença de cadeiras que os democratas obtiveram em relação aos republicanos. Você vê que, na verdade, os republicanos até ganharam cadeiras nessa eleição. O que é, por si só, um indício de que alguma coisa estranha. Não é uma prova de que houve fraude, mas é um indício de que algo estranho ocorreu na eleição presidencial.
Então, essa mudança, ela tem dois impactos. Primeiro, já existe um adesivo aqui que as pessoas colocam no carro. Tem duas versões, eu vou até comprar um aqui para o meu carro. Diz o seguinte: Don't New York my Florida, ou seja, não transforme a minha Flórida na porcaria de Nova York, and don't California my Texas. Eu não vi, eu quero ver esse adesivo. É maravilhoso. Esse adesivo é maravilhoso. Eu já vi em vários carros, que é o seguinte: meu irmão, porque é o grande problema. O nego vem desses estados, e em vez do sujeito perceber e falar assim, irmão, porque, por exemplo, os cubanos e os venezuelanos, quando eles vêm para cá, eles já estão vacinados. Os cubanos e os venezuelanos são muito republicanos. Eles falam assim: meu irmão, já caí nesse. Eu sou trouxa só uma vez. Eu já caí nesse truque. Agora, os brasileiros, quando vêm para cá, eles continuam votando Partido Democrata. Tem muito democrata brasileiro aqui nos Estados Unidos. Que eles se informam ainda pela Globo, que eles ainda mantêm aquela fonte de informações deles. Não houve a quebra completa para o cara ficar esperto. Entendeu? Então o cara ainda acredita na imprensa, essas coisas. Mas então você tem que tomar cuidado para você não ter a transformação, porque para não serem enxames de gafanhotos, que chegam aqui com a cultura deles de lá e transformam estes estados em estados democratas. Um dos motivos dos republicanos estarem ganhando a Flórida é que a nova leva de imigrantes que vem para cá, cubanos e venezuelanos, é muito antidemocrata. Então, aqui a participação dos republicanos no voto latino cresceu muito nas últimas eleições, por isso que o Trump deu uma sova. E por isso que a gente elegeu um candidato que era um ilustre desconhecido, que foi o Ron DeSantis, governador de um dos estados mais importantes do país. E essa, Alan, desculpa, mas eu acho que essa é a mudança durante a pandemia. A mudança durante a pandemia não está contabilizada nesse censo. E uma coisa que aconteceu muito, e isso é uma mudança social, tá? Uma coisa que aconteceu muito da pandemia, um efeito colateral para a estratégia desses caras foi o seguinte: as pessoas estão deixando os centros urbanos em direção a lugares onde elas têm mais qualidade de vida, os subúrbios e o campo. E estão deixando, o sujeito não precisa, como inventaram para o sujeito, que ele podia trabalhar por Skype o tempo todo, não tem mais, o sujeito que ficava em Nova York, pagando um imposto absurdo, vivendo uma vida de bosta, ele fala assim: eu não preciso mais agora estar em Nova York, apesar do meu banco estar aqui, porque se eu posso trabalhar remoto, aí ele vai e se muda para a Flórida. Aí o sujeito que morava às vezes nas grandes cidades, mesmo maior, aqui onde eu moro, cidade de Weston, que é um subúrbio, os preços aqui dispararam. Minha casa teve uma valorização nos últimos tempos estratosférica. Por quê? Porque as pessoas saíram, inclusive de Miami, inclusive de Nova York, etc., e estão procurando qualidade de vida nos subúrbios. E isso, Alan, tem um efeito eleitoral que ninguém sabe mensurar. Porque uma coisa que se sabe é que a esquerda focou a sua estratégia, esse novo esquerdismo pós-moderno, de estudante revoltado, de classe média revoltadinha, que não é mais da classe operária. O operário não vota mais, o trabalhador não vota mais na esquerda. O foco deles foi nos grandes centros urbanos. E os grandes centros urbanos estão sofrendo um esvaziamento. E ninguém sabe qual vai ser o efeito disso. Se os subúrbios vão ser dominados por essa esquerda pós-moderna, ou se nessa vida onde você não é mais um simples tomador de cupcake, porque a vida urbana favorece muito esse discurso da esquerda de desconexão da realidade, né? No momento que você passa a ter mais contato com a natureza, com a vida real, com a vida, com a realidade, em vez de somente com a tela e com um ambiente urbano fantasioso feito pelo homem, você tende a se desconectar desse discurso pós-moderno. Então, ninguém sabe quais são os efeitos disso. Se esse censo, que foi conduzido no ano passado, tivesse sido conduzido depois da pandemia, você pode ter certeza que esses estados iam ter perdido muito mais cadeiras.